É isso aí, sou o de Castro do Sangue da Cidade e hoje eu vou explicar para vocês o funcionamento da parte traseira do Marshall JVM. Essa é a parte traseira do Marshall. Claro, aqui é a entrada de energia elétrica. Ele é bivolt, quer dizer, você pode ligar ele de 110 a 230 volts. Ou seja, ele acha isso automaticamente. Aqui tem um fusível, a amperagem, está tudo escrito certinho. Sempre tem que usar o fusível, malandro. Tem que usar o fusível, porque se não usar o fusível der um problema qualquer, ele lambe o amplificador inteiro. E no mais, coisa que acontecia quando eu era moleque, no tempo do tremendão. Queimava o fusível, os caras desesperados precisando do amp, enfiava papel celofane, não sei, aquele papel celofane não, papel de cigarro, enfiava dentro do negócio do fusível e tostava o amplificador. Vamos lá. Temos aqui o MIDI. O que é esse MIDI? O Marshall, ele aceita comando MIDI, mas ele não cospe o comando MIDI para ser gravado. Mas você pode fazer o que eles chamam de daisy chain. Ou seja, se você tem vários equipamentos MIDI ligados, ele vai receber um comando pela entrada, mas a saída dele, true, né? Ele cospe o que entrou aqui pela saída. Para você fazer o desenchain, é uma corrente de aparelhos MIDI. Então o sinal passa através dele, sacou? Vamos lá. A entrada do foot switch, né? Que controla os features aqui do Marshall. Aí nós temos essa line out aqui, que eu acho ruim. Quer dizer, ruim relativo a quê, né? Ruim para um amplificador de $2.600. Não chega nem aos pés do Cab Clone, que é um brinquedinho que eu vou mostrar para vocês também, sacou? Mas é melhor na maioria das vezes do que qualquer adaptação, né, que você faça com microfone ruim, com qualquer outra coisa. Na verdade, quisera eu, em muitas vezes que eu toquei, eu tivesse tido essa saída aqui para o meu som chegar no PA legal. Tá? Aí nós temos o Power Amp Insert e temos o Serial Effects Loop. Qual é a diferença? Aqui, geralmente você vai usar das duas uma, ou para tirar o sinal do pré-amplificador para ligar em outro power, né? Vamos dizer que tu tem esse amp, mas tu tem um rack pesadão do lado, mesmo que seja transistorizado, entendeu? Com a potência grande cobrindo o palco todo, sei lá o que você pode querer fazer, ligar para outro amp, entendeu? Porque, por exemplo, aqui você pode fazer uma cascata. Você tira o send daqui, quer dizer, do pré, e entra direto no Power Amp Return. O que acontece? Quem vai controlar vai ser o pré desse daqui. Vamos dizer que você seja assim um popstar que vai tocar num palco muito grande, então tu vai ligar meia dúzia. Então a maneira de você ligar é essa. Você bota um em cima do outro e vai fazendo um loop por aqui. Ou para você ligar um pré-amplificador, né? Tipo... Você tem aquele pré da Marshall, tem um pré da Mesa Bug, tem um monte deles. Então você pode tirar a saída do pré e entrar direto aqui. Qual é a diferença para esse daqui? Esse daqui é para você ligar efeito. E os efeitos, eles têm uma sensibilidade grande, mas eles não são high output. Ou seja, eles não têm uma voltagem tão alta quanto isso aqui. Isso aqui é para você ligar coisa que tem muito volume. Você ligar um pré já forte, uma saída de um efeito, não tem a mesma potência de um pré-amplificador. E isso daqui é o retorno do power, que também tem a sensibilidade mais baixa do que isso daqui, que é feito para ligar
num efeito que você vai interromper o circuito do amplificador para passar por esse efeito. Basicamente, aqui é para coisas que têm mais volume e aqui é para coisas mais sensíveis, tipo efeitos. Aqui é tipo pré-amplificador, power, essas coisas. Essa é a diferença. Agora eu vou explicar aqui uma coisa muito importante que vocês não podem vacilar. O amplificador não funciona direito se a impedância não estiver direito. Então, geralmente uma caixa Marshall com 4 de 12 vai ter 8 ohms. Mas pode ter 16, pode ter 4, entendeu? Então, basicamente é o seguinte, se eu tenho uma caixa de 16 e ligar com mais uma caixa com 16, a impedância cai pela metade. Então é igual se eu tivesse 8 ohms. Se eu tenho duas caixas de 8 ohms ligadas juntas, a impedância vai para 4 ohms. Então, por isso, se você tiver uma caixa de 16 ohms, você liga nesse primeiro plug. Se você tiver uma caixa de 8 ohms, você liga aqui, nesse plug, está aqui, ó, 1 vezes 8 ohms. Ou se você tiver duas caixas de 16, que também vai dar 8 ohms, então você vai usar aqui também. Se você tiver uma caixa de 4 ohms, tu tem que ligar aqui. Agora, você pode ligar duas caixas de 8 ohms, porque duas caixas de 8 ohms em paralelo vai dar 4 ohms. Então, você vai usar esse plug aqui. Falou? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês puderem me dar uma força, se inscrevam no meu canal, dê joinha, barra limpa, pode escrever amizade, paz e amor, heavy metal, etc. Grande abraço aí para vocês.